Oi, gente. Então, primeiro quero agradecer a todo mundo que se dispôs a fazer parte dessa conversa. Muito bacana, todo mundo se empenhou para participar. O Salem apareceu hoje, né, Salem? Bem-vindo, Salem. Apareceu hoje, mas a gente está a semana inteira tentando falar contigo. E a Angélica não pôde participar. A Angélica, ela participaria, mas ela teve um compromisso adiável e ela teve que ir para Santa Catarina. Coitada, né? Foi para Santa Catarina. E daí não pôde participar. Gente, esse assunto ele é crucial para a gente. E ele é essencial. Eu acho que esse bate-papo é essencial para a gente começar a amadurecer e começar a amadurecer, né? Para os instrutores de yoga amadurecerem, para começar a levantar essas bolas, essas questões importantes. E, bom, eu sou o que menos tenho a contribuir aqui. E, então, vou fazer assim. A gente vai ter 3 minutos, como eu expliquei antes, 3 minutos no qual cada um vai falar o que acha, ou que acha que deve expor sobre o assunto. Depois a gente vai ter 1 minuto para que cada um faça uma pergunta relativa ao assunto. E depois a gente vai levantar para conversas, ou desculpa, levantar para perguntas no chat. Como? Tá ok. Ok. Quem começa? Acho que o Carlos Eduardo é a primeira pessoa. Vocês viram que eu liguei o YouTube, o YouTube fez uma pergunta, eu pensei, vamos embora. Quem quer começar? Pela ordem da tela? Pela ordem da tela e a ordem alfabética. Isso. Aline, está escrito aqui Aline. André. Fala, Aline. André me representa. André me representa. Fala, André, queridão. Tá bom, eu vou começar. A gente tinha que pensar assim, a quem interessa a regulamentação, porque, na minha maneira de ver, a quem mais interessa a regulamentação é o público, né? A quem mais interessaria a ideia da regulamentação é o consumidor final, ou é a pessoa que faz yoga. Mas nenhum desses pedidos de projeto-lei tem sido feito pelas pessoas que usufruem. Tem sendo sempre feito pelos instrutores de yoga. E essa vontade dos instrutores de yoga, a gente vê que também é por uma reserva de mercado. Então, assim, enquanto a prática de yoga ela não for uma necessidade do praticante, né, porque o instrutor de yoga, a partir do momento que ele regulamenta a profissão, aqueles que estão mais antigos na profissão criam suas reservas, criam seus blocos, criam seus nichos. Isso elimina a possibilidade de novas metodologias aparecerem, porque elas vão se solidificar, vão ficar completamente quadradas dentro das suas especificações. Então tira um pouquinho daquela coisa da criatividade e da maleabilidade que o yoga vem manifestando desse tempo todo para cá. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem o pessoal do CREF, do CONFEF, através do pessoal também do SUS agora, né? Através de uma manobra do ato médico, eles estão fazendo com que o yoga figure dentro do SUS. Uma informação importante que há pouco tempo atrás foi levantada, que muita gente fala, mas o yoga ele não é regulamentado, e tem todo um caminho agora que consolida o yoga dentro a Unesco, por exemplo, ela declara que o yoga é um patrimônio imaterial da humanidade. Então, assim, existe uma preocupação, sim, em que o yoga seja respeitado, que o yoga seja colocado em universidade, que o yoga... Então, assim, eu acho que esse tempo todo que o yoga está no país, ele já está consolidado. Mas existem projetos que volta e meia aparecem no Congresso, como esse projeto LEI que apareceu há pouco tempo atrás, que ninguém sabe quem colocou. A gente realmente já verificou e reverificou, né? O próprio pessoal da Aliança do Yoga, o próprio pessoal que está envolvido e observando de perto esse projeto LEI, propôs inclusive mudanças no projeto, ao invés de derrubar o projeto. E até agora a gente está nesse movimento que
ninguém sabe se é importante mesmo regulamentar ou não. Eu sempre fui contra a regulamentação, mas, ao mesmo tempo, a minha preocupação é com relação às outras áreas, como a educação física, ou a medicina, ou a terapia, né, os terapeutas também, quererem abarcar o yoga para si. Né? Isso coloca uma coisa insegura em todo o métier do yoga. Todo mundo se sente relativamente inseguro, né? Acabou o tempo. Tá, então eu vou avisando assim, 1 minuto, 30 segundos, tá? Professor Carlos. Eu? Senhor. Presente. O que o senhor tem? Olha, quando se fala em regulamentação, nós estamos falando em criar regras. Criar regras significa ordenar o trabalho de um segmento, de um setor, de acordo com essas regras. Mas será que essas regras são interessantes, são úteis, são benéficas? Ou será que essas regras vão atrapalhar o trabalho do profissional da área? No caso do yoga, o yoga até hoje está enquadrado no artigo 5º da Constituição, que prevê liberdade do exercício profissional. Apesar das tentativas da educação física de assambarcar o yoga, artes marciais, dança e outras atividades culturais, o Tribunal Superior de Justiça já deu pareceres bastante suficientes para acabar com essas aspirações da educação física. Isso foi enterrado em 2007. E a única forma da educação física assambarcar o yoga, abraçar o yoga como uma prática de educação física, simplesmente porque envolve alguma atividade física, seria incluindo explicitamente na lei que regulamenta a educação física, incluindo explicitamente o yoga e definindo o yoga lá. O que eles não fizeram até agora, porque não tem como fazer, é praticamente impossível. Agora, essas regras são regras um tanto complicadas, porque o texto da lei, o texto do projeto de lei que foi apresentado, o projeto 4, não tem o número aqui, 48, não me lembro qual que é, do deputado Carlos Bezerra, ele fala em competências privativas, porque toda lei que regulamenta uma profissão fala em competências privativas. Competência privativa significa que compete privativamente ao profissional dessa área, que é o que diz aqui no artigo 3º, compete privativamente aos profissionais de yoga, orientar a prática, ministrar cursos, etc, 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 etc. E mais adiante, e a redação desse trecho do artigo 3º está muito confusa. E mais adiante, ele fala no artigo 4º, as atividades profissionais de yoga somente serão desempenhadas por profissionais que comprovem sua aptidão por meio de, inciso 1, certificado obtido em curso de yoga oficialmente autorizado ou reconhecido. Não existe nenhum curso de yoga oficialmente reconhecido. 2, diploma de curso de formação em yoga expedidos por instituição de ensino superior. São os cursos ministrados pelas universidades. 3, certificado de curso de yoga promovido por associações legalmente constituídas para a capacitação de profissionais de yoga, que seria, por exemplo, a Aliança do Yoga é uma associação desse tipo. 4, certificado de profissionais de yoga expedido por instituições de ensino estrangeiras. E 5, documento que comprove o exercício de atividade própria de profissional de yoga até a publicação dessa lei. Essa lei exclui todos os cursos que estão sendo ministrados hoje para a formação de professores de yoga, que não venham de uma dessas fontes. Então, o que acontece? Hoje, o professor de yoga, o dono de uma escola de yoga, ele se vale do curso de formação como uma fonte de renda adicional, e ele não vai poder ter essa fonte de renda quando sair essa regulamentação, porque o curso dele não vai ter sido certificado ou reconhecido oficialmente ou autorizado oficialmente por nenhum desses detalhes previstos no artigo 4º. Então, é preciso ler com cuidado o projeto, é preciso ler com cuidado essa regulamentação, porque a regulamentação fala em competências privativas, e competência privativa fala em fiscalização, implica obrigatoriamente em fiscalização. E aí nós teríamos que ter um conselho federal, um conselho regionais de yoga, e isso vai gerar uma confusão danada. Deu meu tempo aí? Deu.
Dê o seu tempo. Cleuzinha, amada. Oi. Então, eu acho bem importante a regulamentação da profissão, justamente pelo fato de que não temos nada. Justamente pelo fato de que o yoga é uma filosofia de vida para alguns, é uma religião para outros, mas é uma profissão para alguns. Então, embora eu viva o yoga como uma filosofia de vida, como algo que eu amo, quero para mim, eu partilho isso com as outras pessoas. E enquanto eu compartilho isso com as outras pessoas, eu estou tornando o yoga uma profissão para mim. E sendo isso uma profissão para mim, eu estou orientando outras pessoas que ambos, digamos, por mais que a gente não concorde ou reclame de regras e leis que organizem algo, eventualmente não, isso pode ser necessário, justamente para a questão de não se define um bom profissional, mas digamos, definindo a questão de responsabilidade que eu tenho com a pessoa que eu oriento o yoga. Uma questão, digamos, de orientação minha e daquele que é orientado por mim. Então, não tendo isso como uma profissão regulamentada, fica algo meio perdido. A gente realmente fica sem profissão, sem saber o que dizer, o que falar, sem saber onde buscar uma formação adequada. Para mim, orientadora, instrutora de yoga, eu preciso de uma orientação, digamos, que vá dar uma segurança para o meu aluno, para aquela pessoa que pratica comigo. Senão, hoje, o praticante ele não tem onde buscar isso. Ah, você é orientadora, instrutora de yoga, ok. Qual é a sua formação? Qual é, digamos, o preparo que você tem para estar me orientando algo? E a gente sabe que quando você orienta uma meditação, uma reeducação respiratória, ou até mesmo a parte física, para quem gosta, há de se ter uma certa responsabilidade nisso. E onde eu vou buscar alguém que me oriente a orientar isso? Então, eu acredito que, como uma regulamentação da profissão, nós teríamos alguém nos auxiliando em torno disso, da segurança e da responsabilidade para todos. Para mim, instrutora de yoga, e para aquele que pratica yoga comigo. Mais ou menos por aí. Sobrou tempo, estou passando. Pessoal, eu vou pedir para vocês ativarem ali o chat do lado, porque daí eu vou dando dicas do tempo, pode ser? Abrir a janelinha do chat. Pode ser. Fala, Salem, tá ótimo agora a câmera. Tá me vendo? Perfeito, perfeito. Travou o computador, eu fui pro celular. Ótimo, o celular é melhor mesmo. Então. Bem, o que acontece? O panorama que a gente tem hoje do yoga, ele é bem diferente do panorama de há 50 anos atrás, há 20 anos atrás. A gente tem muitos profissionais trabalhando no mercado. Nós temos, eu posso falar pela minha área, que é a atuação dentro do campo da educação. São mais de uma centena de profissionais atuando em escolas. Então, a gente está chegando num limite em que, em algum determinado momento, será necessária uma regulamentação. Tá? Por quê? Porque eu vou estar com vários profissionais, vai ter, em algum determinado momento, eu vou precisar para isso e até ter alguma coisa que possa dar auxílio a esses profissionais, né? A grande questão a gente não está mais essa realidade de 30 anos atrás, entendeu? Poucos profissionais, todos se conhecem. Essa cresce, então você tem formadores de professores, diversas linhas, algumas linhas com abordagens mais religiosas, outras com abordagem mais científicas, algumas com ação dentro de academias, outras em escolas, outras em instituições privadas, ou daqui a pouco a gente vai ter também a própria escola pública pedindo isso. Então o que acontece? Hoje a gente está chegando num ponto em que é muito necessário de regulamentação, porque em algum momento isso vai acabar acontecendo. No Brasil, a gente tem várias categorias que por muito tempo ficaram sem trabalhar essa questão da regulamentação, né? E hoje acabam que ou sofrem uma regulamentação forçada, vinda de alguma entidade, pressionados pelas instituições que contratam esses indivíduos
a estar regulamentado em alguma coisa. Alô? A gente Perfeito. está escutando. Tá ouvindo? É que tá travando daqui, eu não estou vendo, a imagem de vocês travou também. Tá Então, ótimo. Você tem mais- basicamente é isso, entendeu? Eu já coloquei essa questão antes para outros professores. A minha área de atuação é dentro da área de educação. Então, conforme outras disciplinas já passaram por isso, como a própria educação física há cerca de uns 60 anos atrás, a música, a dança, as artes no geral, o teatro, todas essas matérias, elas começaram na escola como um saber, como um notório saber, chamava o professor que havia conhecia sobre o assunto, e só que agora a gente está tendo a mesma coisa acontecendo com o yoga também. Então, é necessário a gente parar e pensar sobre isso. Tá, ok. Então, agora, André, você tem uma questão que gostaria de levantar para o grupo? Eu acho que a grande preocupação da maior parte das pessoas com relação aos constrangimentos que uma regulamentação provocaria. Na década de 70, o MEC ele tinha formação de instrutor de yoga, e na época era o estado da Guanabara, e com toda a truculência do mundo, entrava na sala de aula um fiscal para perguntar justamente durante o relaxamento ou a meditação o que eles estavam fazendo ali, quantas pessoas tinham ali, se estavam usando pesos ou não. O mesmo aconteceu no ano 2000, a partir do ano 2000, nessa década passada, onde o pessoal do CREF também criava todo tipo de constrangimento, fazendo com que os professores, se não tivessem regulamentados pelo CREF, né, aí a pessoa também sofria todo tipo de humilhação, sendo expulso de academia, sendo expulso dos seus centros de yoga. Até hoje, eu não sei se vocês sabem, para abrir uma escola de yoga precisa da assinatura de um professor de educação física. Você quer abrir uma instituição de yoga, se o instrutor de educação física não colocar a assinatura dele, você não abre. Então, assim, a gente continua, de certa forma, sendo submetido, sendo subjugado à educação física, mesmo que de uma forma um pouco mais distante, mas ainda é sempre a preocupação dos instrutores da classe de yoga constrangido, a ser submetido a esse tipo de fiscalização, né? Mas sempre fica a pergunta, fora isso daí, a regulamentação interessa a quem? Porque até agora eu vejo que a regulamentação ela interessa muito mais aos instrutores, principalmente os antigos, que vão ter consolidado os seus métodos, do que esse pessoal que usufrui da prática do yoga. Com relação ao que o Salim falou, eu acredito que haja uma inevitabilidade. Muita gente volta e meia apresenta um projeto ou tenta fazer uma manobra para que o yoga seja regularizado, apavorando todo mundo. André, Então, o que vocês acham que provavelmente vai acontecer? Porque a gente sempre fala que não vai acontecer, mas a gente sempre vê projetos aparecendo. E se a gente não está atento, esses projetos continuam. Será que a gente vai continuar atento muito mais tempo? Como é que vai ficar isso para o futuro? O que vocês acham? alguém quer responder? Você quer indicar alguém, André? Não, Eu acredito. Eu acredito que se não ocorrer uma regulamentação da profissão de yoga, a educação física vai acabar abarcando o yoga. E aí o yoga vai ser mais uma vez, não sei se seria o correto dizer, mas digamos assim, o yoga vai ficar restrito a uma formação de um semestre dentro de um curso de educação física. Então, eu acredito que isso em algum momento vai acabar acontecendo porque é a linha natural que se segue. Então, por isso a importância de a gente se unir e regulamentar a profissão como yoga. Mais ou menos isso. Olha, se fala muito em regulamentação, o André. Se fala que o pessoal muito... fica muito da educação física. Eu acho que nem é um problema tão grande a educação física. Eu tive dentro de um evento agora com 4.200 pessoas lá no Sul,
onde o pessoal estava organizando, através do SUS, uma manobra para encaixar o yoga com uma atividade que estaria futuramente vinculada à medicina e vinculada aos processos do Sistema Único de Saúde. Então, assim, não é uma coisa da educação física só, eu vejo que muitas áreas se interessam pelo yoga nesse momento. Juro que não sou eu. Porque eu fui falar, agora a Bicuíra atrapalhou meu raciocínio. Ela não gostou. O que você ia falar? Não, é que eu realmente perdi o fio da meada. Passei. Não, é que... Sim, fala, professor. É que eu estou dizendo que se pensa muito em regulamentação, mas o que nós precisamos neste momento é uma desregulamentação. Há um projeto que está em andamento que retira o yoga, a dança, artes marciais do escopo da educação física. E isso é tudo que resolveria, nesse momento, o constrangimento de uma eventual fiscalização dos conselhos regionais de educação física, porque eles não têm esse direito. O judiciário já deixou explícito e claro nas instâncias superiores que não há essa possibilidade, não há esse entendimento, mas embora o professor de yoga não esteja sujeito, judicialmente falando, né, não esteja sujeito à fiscalização dos CREFs, as academias que fazem ginástica, educação física, estão sujeitas à fiscalização do CREF. E se alguém quiser dar uma aula de yoga na academia, o CREF vai, através do dono da academia, cobrar a filiação daquele professor de yoga no Conselho Regional de Educação Física, a formação de educação física dele. Então, a desregulamentação tiraria fora esse problema. Para quem defende a ideia da regulamentação, a regulamentação pode ser feita, mas não nos termos desse projeto que está tramitando aí, que já teve agora em dezembro a aprovação da Comissão de Trabalho, e que falta passar pela Comissão de Justiça e vai a plenário. Esse projeto, ele é a continuação do projeto lá de trás do ex-deputado Aldo Rebelo, do PCdoB, do Partido Comunista, que fez o projeto por orientação da Rita, que era assessora e companheira dele, que era uma pessoa que era da rede do De Rose. O projeto era do interesse do De Rose. E o objetivo era criar uma regulamentação que criaria a necessidade de conselhos federais, Conselho Federal e conselhos regionais, e eventualmente sindicatos, para os quais ele tinha uma mobilização bem montada com seus professores e alunos. Então, esse tipo de projeto que vem de lá de trás, cheio de remendos, e remendos mal redigidos, eu falo isso com a experiência de 12 anos como assessor parlamentar, eu cansei de redigir projetos de lei, e eu posso dizer com toda sinceridade que esse projeto é uma porcaria. E esse projeto, confessadamente, continua aqueles anteriores, que ele diz isso na justificação dele, que ele diz que coincide com 2 projetos de autoria dos nobres deputados Eliseu Padilha e Aldo Rebelo, respectivamente. Então, ele já vai remetendo lá para trás, ou seja, se muda algumas palavras, mas se mantém o modelo. Esse modelo não dá uma regulamentação saudável para nós. Uma regulamentação saudável partiria de conversas com os professores de yoga, conversa com os proprietários de escolas de yoga, conversa com as diversas linhas de yoga que existem no mercado, para se estabelecer parâmetros, para se estabelecer padrões que servem de referência para as regras que vão ser colocadas com o reconhecimento, com a assinatura do poder público. Um funcionário público, um assessor do Ministério da Educação, de uma Secretaria de Educação, ou de uma prefeitura, se você perguntar para ele o que é yoga, ele não sabe, não faz a menor ideia, porque nem os professores de yoga conseguem definir isso para ele com clareza. Né? Então, como é que fica? O poder público vai autorizar ou proibir o quê? Ele não sabe o que é. Então, tanto que aqui só... Pronto, chega, estou falando demais. Vamos passar. O projeto, Maurício quer falar, né, Maurício? O número do projeto, do projeto de lei é 4.000
282 de 2016. 2016, justamente. Professor, o senhor tem alguma pergunta? Mas Eu tenho uma pontual, a gente abriu bastante, né? Eu tenho uma Tudo bem, a pergunta. questão, eu posso colocar uma coisa, Carlos? Pode, Maurício. Bem, primeira coisa, uma coisa muito importante que a gente tem que ter são números. Então, o que são números? Sim. Quantos professores nós temos atuando no país? Aonde que esses professores estão atuando, em que percentual? Qual a formação desses professores? Qual a formação em yoga desses professores? Então, a gente não tem ainda dados. Então, sem dados, a gente não tem como dar um parâmetro para uma regulamentação. Apesar dela ser necessária, a gente ainda não tem dados para isso. Pessoal, a gente está abrindo bastante. A pergunta do André tinha a ver com a capacidade de mobilização, né, dos professores, né? Tem vários pontos que têm que ser observados, mas com relação a essa capacidade de mobilização dos professores. Conversando com o professor Carlos, ele falou sobre a capacidade de articulação política. Sim. E até capacidade de articulação política é algo... Veja, Arnoldo, desculpa te interromper. Se fala muito de um inimigo externo. O professor de educação física, de repente, virou o bicho de 7 cabeças, virou o monstro que quer nos comer. Não é. Não é. E não é. Ó, deixa eu só fazer uma parte, então, com relação à questão da educação física, tá? Então, assim, são profissionais que fazem 5 anos de faculdade, que têm tanto licenciatura quanto bacharelado, para domínio de aulas coletivas, tá? Então, são pessoas que dentro da sua faculdade vão ter, agora estão tendo yoga, capoeira, futebol, vão ter vários desportos. Para nós, professores de yoga, várias coisas da linha de desporto não são interessantes, tá? Mas todo o restante é. E aí eu estou falando de conteúdo para formação. Então, é um outro escopo. Eu preciso ter, nesses parâmetros, definir o que é um conteúdo básico para a formação. como é que são essas avaliações? 2, e a partir daí, poder definir questões ligadas a esse processo formativo do professor. Porque, por enquanto, a gente não tem nada de concreto sobre isso. Então, tem vários cursos que são intensivos, cursos que são extensivos, entendeu? Às vezes, alguns com regularidade, outros não, formando esses profissionais. Então, assim, essa faculdade por detrás do indivíduo, esse nível superior por detrás do indivíduo, a essa carreira que ele está dando. Então, a gente hoje está num hiato, a gente está num vácuo. E não adianta eu negar isso. Isso é palpável, isso é visível. Eu tenho professores que têm um ótimo embasamento de trabalho, eu tenho outros que não têm. E aí, quando eu estou falando de estar atuando com o público, a gente tem que ter algumas questões ligadas à regulamentação, porque, muito bem, então o professor de yoga vai tratar de meditação. Então, meditação não envolve corpo físico. Então, qualquer indivíduo pode trabalhar meditação, a meditação pode ser um processo curativo. Ok, qual é o embasamento que ele está tendo na formação dele, que está capacitando isso a ele? Eu posso ter um professor que está vindo de uma linha de meditação mindfulness, o outro que está vindo de uma meditação védica e o outro de uma meditação tântrica. Então, são tantas linhas, são tantos parâmetros que a gente não tem como estar fazendo essa questão e definindo muito bem. Então, assim, nós temos alguns profissionais, então, eu faço, assim, uma defesa, no caso, assim, a educação física, no aspecto de ter bons profissionais e pesquisadores, tá, que têm a sua base e que depois vão procurar várias formações de yoga para dar continuidade e se tornam ótimos professores. Então, se um professor de yoga quer ser bom, o que eu aconselho a ele vá estudar. Então, tem várias formações acadêmicas que vão ajudar a embasar esse professor para estar atuando no mercado de trabalho. Mas isso a gente não pode ficar tapando o sol com a peneira. Tá? Me desculpa, é realidade. Então, agora o que a gente tem que ver nós temos, o yoga é um espectro amplo demais.
Amplo demais para a gente poder estar fazendo parâmetros de regulamentação. O projeto que o professor Carlos estava citando é um projeto que vinculava o yoga a uma única linha em uma única escola. E a gente tem o yoga atuando em múltiplas frentes. Então, é uma questão que eu acho que, assim, tem que se pensar, tem que se montar conselhos para pensar sobre o assunto, tem que se montar grupos para se debater sobre o assunto. Se não, como está acontecendo agora, alguém está tomando a frente e está levando. Maurício, desculpe te interromper. Gente, a complexidade desse assunto está se refletindo na estrutura desse hangout. Eu vejo que o André fez uma pergunta e, ao invés de resposta, surgiram ele outras perguntas, né? Então, mas faz parte, né? Porque esse assunto está bem complicado mesmo. Vamos ver se a gente consegue estipular esse guideline para tentar seguir na estrutura do hangout. Foram feitas considerações super interessantes, mas assim a gente não vai conseguir estipular nenhum tipo de estrutura para a conversa. Vocês acham, o que você acha, professor? Você tem uma pergunta pontual, assim, que você queira fazer sobre o assunto? Você acha que dá para fazer uma pergunta pontual? Está falando comigo? Desculpa, professor. Quando eu falo professor, é o professor Carlos, tá? Embora o André também seja o professor. Fala, professor. Todo mundo aí é professor. Todo mundo professor, instrutor. Todo mundo. Não, eu só queria dizer que a coisa na minha cabeça é muito clara e muito simples. Não há um inimigo externo, existe um inimigo interno. Existe uma adversidade entre professores de yoga que complica muito a mobilização. Existe uma hostilização que vem de décadas atrás. Então, o que nós precisamos, que é a minha visão até simplificadora de ex-assessor parlamentar, o que nós precisamos agora é desregulamentar, ou seja, sair fora do alcance das aspirações da educação física e parar um pouquinho para pensar, para discutir, para fazer os debates que o Maurício estava se referindo agora há pouco. É preciso ter o fôlego, ter a pausa para descansar. E a única coisa que está perturbando essa pausa é a presença assustadora, assombrada dos fiscais do CREF, dos CREFs, e para evitar isso é uma lei que está em andamento, um projeto de lei que está em andamento, que desregulamenta, ou seja, que desconecta o yoga da educação física. Com isso resolvido, a cabeça fica livre para pensar numa solução, num caminho, seja de regulamentação, seja de desregulamentação. Bom, o que está acontecendo no momento é uma regulamentação que está andando no Congresso e o pessoal está deixando correr. E isso é preocupante, né? As propostas que eu vi em cima dessa regulamentação foram de mudança do texto dessa regulamentação, porque o que foi relevado, eu fiz várias reuniões com vários instrutores em vários lugares, e em alguns desses lugares eles estavam com a sugestão de derrubar o projeto. Outros lugares estavam assim, vamos derrubar porque não fomos nós que colocamos. Outros lugares estavam falando, vamos derrubar e vamos fazer outro. E quando eu estava junto com o pessoal, que eles falaram, vamos colocar outro, eu falei assim, com que dinheiro? Quem é o político que vai fazer isso? Porque o projeto que está lá, né, só porque não foi colocado por vocês, porque o projeto que está lá pode ser mudado, o texto inteiro dele pode ser mudado, inclusive já colocando dentro da lei que não vão haver conselhos de fiscalização, que cada associação cuidaria do seu, por exemplo. Outros grupos estão querendo mudar o texto para atender necessidades desses grupos específicos. Então, assim, a história, ela está muito... Todo mundo está falando muito sobre esse projeto-lei, mas ninguém está efetivamente nem bloqueando ele, nem mudando nada. Esse projeto vai acabar passando. Então, se a gente não ficar atento, o que se quer com clareza com relação ao yoga, e a gente fica discutindo, vamos mudar o texto, não vamos mudar o texto, vamos derrubar, não vamos derrubar, está todo mundo deixando passar, né? A própria educação física, o pessoal do CREF, fez um pedido para impugnar, para bloquear esse PL. Ou seja, eu achei até estranho que a educação física estivesse ainda interessada em bloquear qualquer coisa relacionada. Pode ser uma dor de cotovelo, pode ser qualquer coisa, pode ser o interesse deles futuro, não sei.
Mas o fato é, tem esse PL e ele vai criar uma reserva de mercado. Então, assim, é uma reserva de mercado ou proteção ao praticante? O que se quer, né? Quando se fala nisso? Porque há um interesse. E a gente tem que ter claro que existe o interesse. Se for o argumento que está todo mundo levantando, vamos proteger os praticantes, então a gente deveria deixar o público decidir isso e não os instrutores de yoga, para saber como as pessoas vão se sentir protegidas, porque a gente viu vários casos do ano retrasado, do ano anterior, de pessoas que foram parar no hospital, pessoas que morreram, né? Isso é parte do yoga, o Carlos bem sabe, que é o yoga moderno, né? O yoga contemporâneo, que trabalha com bastante posição física, cada vez tem menos yoga dentro do yoga. Então, Claro. Oi? Não escutei. Não, perdão. Vamos tentar, então, abrir mais o debate. O pessoal está fazendo perguntas aqui no chat. Até está uma discussão bem interessante aqui. Eu vou tentar separar alguma questão aqui, daí a gente vai responder. Ah, legal. Gente, eu estou achando essa conversa é uma punchada, né? A gente está sentando junto para conversar sobre isso. Como o professor falou, é difícil fazer isso, né, professor? Esse encontro... É difícil. Vocês não vêm aqui em Florianópolis, né? Ah, quem me dera. Não, peraí, eu fui para aí, Carlos. A gente esteve junto em Nova Trento. Gente, tem muitos aspectos para abordar. Eu estou um pouco preocupado com a duração da conversa, mas essa estrutura de perguntas eu acho que não vai funcionar, né? Não funciona para esse tipo de debate, né? Porque está abrindo para N espaços, né? Deixa eu comentar uma coisa deixa eu comentar uma coisinha que o André estava falando. Que o André estava falando sobre se incluir no projeto de lei que não existirão conselhos federal e regional. Isso não é possível, porque a lei brasileira obriga, quando se aprova uma lei que cria competências privativas, você tem que ter o órgão fiscalizador, e na legislação brasileira o órgão fiscalizador é o Conselho Federal e os conselhos regionais. Então não tem como tirar isso do projeto de lei, é só uma observação. Desculpa a interrupção. Maurício quer falar alguma coisa? Não, minha questão é assim, como estávamos há 30 anos atrás e como estaremos daqui a 50 anos. Tá? A questão da regulamentação é uma questão que, me desculpa, está envolvendo, os profissionais de yoga e está criando salvaguarda para os praticantes. Porque a questão toda da regulamentação é qual o critério deste profissional de yoga que capacita ele a estar aplicando yoga e meditação para um praticante. A regulamentação não é para o praticante, a regulamentação é para esse profissional que está trabalhando. Até para o praticante, eu quero ser instrutor, professor. Ele tem todo um procedimento de trabalho. Então, hoje, eu acho que a questão da regulamentação não dá mais para ficar como está, isso é um fato, tá? Porque a gente está em progressão geométrica, tendo pessoas praticando, e é importante, em algum momento, ter uma regulamentação. Não tem como escapar disso. A gente está num país burocrático, que é o Brasil, e isso é só você olhar as categorias que nunca tiveram regulamentação. Quando tiveram, foi um caos. Entendeu? E a gente tem no país diversas categorias que estão nessa situação. E a gente tem outras até muito próximas do yoga que também estão brigando pela sua regulamentação. Porque já apresentaram-se como um saber científico e esse saber tem uma entrada dentro da academia. Então a gente tem que ponderar também. Tem uma observação aqui da Deia Agostinho, que está assistindo no Facebook. Ela coloca, em relação às pessoas que ensinam yoga, essa informação, conheço um professor de educação física que tem um canal no YouTube e tem ensinado posturas de yoga. Eu não vejo problema nenhum. Eu também não vejo. A profissão não existe,
né? Ela existe, ela está regularizada, ela não está regulamentada. Então, qualquer pessoa que fez um curso de formação de yoga pode trabalhar com yoga. Por que a gente impediria as pessoas de educação física de dar aula de yoga? É um contrassenso, só porque é de educação física. Isso é revanchismo. Então, assim, qualquer pessoa que esteja habilitada a dar aula de yoga pode dar. Eu não vejo motivo nenhum para falar, professor de educação física não pode dar. Isso é uma atitude muito pequena, né? Muito esquisita. Isso não pode ter. Mas, André, a gente tem que entender que a gente já teve, no passado, pessoas tentando fazer restrição de mercado na questão da formação. Isso é um fato. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Tá? São duas questões aqui. Critérios técnicos para o indivíduo estar aplicando yoga e meditação. Quais são? Critérios técnicos para o indivíduo estar aplicando meditação. Tá, quais são? Quais os critérios para aplicar a meditação no campo da saúde? Quais os critérios para aplicar a meditação no campo da educação? Quais os critérios para aplicar a meditação no dia a dia do indivíduo? Você está entendendo? É uma questão de, infelizmente, a gente, apesar do yoga ser uma tradição, essa tradição ela está ligada a toda uma questão cultural, cuja base está na Índia e nos textos antigos. A gente hoje está numa situação em que o yoga ele está sendo utilizado no meio contemporâneo e ele às vezes está precisando de determinadas compartimentalizações, determinadas categorizações para a gente poder deixar isso claro dentro do campo de atuação. Então, assim, muita coisa tem que ser feita acerca disso, porque a nossa sociedade evoluiu e hoje está tudo conectado. Cada um está em um lugar do país e a gente está aqui no Hangout, entendeu? Discutindo esse tema. Então, hoje, muitas pessoas estão discutindo esse tema porque isso envolve, por exemplo, no trabalho de várias pessoas. Como é que vai assinar a carteira do indivíduo? A Déia está comentando é assinada como professor de yoga. A Déia Agostinho respondeu que o professor de educação física não tinha formação de yoga. Mas se não é regulamentado, né? A pergunta é essa. E quem tem? Qualquer curso qualquer curso que seja dado no país nesse exato momento está nivelado no mesmo patamar. Se eu escrever no papel de pão dizendo que você é instrutor de yoga, isso vale tanto quanto um certificado de Bolsa Família. A profissão não existe. Essa discussão é muito louca, entendeu? Não faz sentido. O papel de pão foi ótimo. Os grandes professores de yoga do nosso país aprenderam yoga por livro. Aprenderam yoga sem ter ido à Índia. Então, assim, o que adianta falar do professor de educação física ou do surfista? Ou do catedrático? Todo mundo está no mesmo patamar. Cléo tem uma colocação. Fala, Cléo. Se a pessoa está fazendo alguma coisa, está machucando o aluno, aí isso me importa mais do que uma pessoa que está fazendo uma coisa dentro de no nível de segurança, né? Porque tem muita gente que é instrutor de yoga e que está fazendo mal psicologicamente para os alunos, não apenas fisicamente, né? A gente conhece bastante gente que faz isso, que abusa, que vai além dos limites, que não tem, você não tem a gente não pode selecionar as pessoas por esse patamar, gente. Tem que tomar cuidado com isso. André, eu acho que a Cléo tem uma e tem a sua... Fala, Cléo. É mais ou menos isso, Arnoldo. A questão é, o professor de educação física dando aula de yoga, pelo menos ele tem uma formação, tu entendeu? A questão é pessoas realmente não habilitadas a nada, sem nenhum tipo de formação, dando aulas ou orientações de yoga para outras pessoas. E com isso fazendo o que o André acabou de falar, abusando inclusive psicologicamente, além de fisicamente das pessoas. Então, por isso, a urgência nessa questão da regulamentação da profissão, porque pelo menos, independente de onde vier, se é educação física, se é medicina, se é psicologia, tem algo regulamentado e a pessoa que foi lesada por um profissional, ela tem a quem recorrer, tu entende? E então, independente, educação física é o menos pior, porque o cara fez um curso inteirinho e está preparado para isso. O pior é os demais, que não tem nenhuma habilitação. Seria isso para complementar. Mas deixa eu fazer uma ressalva aqui. Corretíssimo. Em relação ao que a Déia falou,
Se o professor é de educação física e não tem formação em yoga, então ele não deve dizer que está dando aula de yoga, ele está dando aula de educação física, tá certo? Concordo. Concordo. Mas é o menos pior do que acontece, entendeu, Carlos? Claro, sem dúvida. Porque, bem ou mal, ele teve, bem ou mal... Uma aula de atividade corporal. O yoga virou uma ginástica exótica, com as pessoas colocando o pé atrás do pescoço e falando em espiritualidade. Então, esse é o perfil do yoga atual, né? Mas olha, só em relação... Professor Carlos, deixa eu só fazer uma parte, por favor. Tá? Eu, há muitos anos, eu sou convidado pelo professor Nilo, na UFRJ, a dar aulas para as turmas do Fundamentos do Yoga, que ocorre dentro da educação física, tá? Então, aquela coisa, o profissional de educação física, ele tem um apanhado de diversas matérias dentro do seu currículo, habilitando muitos e dando base à construção de um trabalho. A grande questão que eu acho que hoje a gente tem que levar em conta é o seguinte, diversas faculdades têm feito estudos de mestrado e doutorado acerca do yoga, tá? Mas o próprio métier do yoga não se movimenta para se organizar. Então, a grande questão é, da mesma forma como eu estou falando desse profissional de educação física, eu tenho na formação de medicina diversas matérias, e depois de um tempo o indivíduo vai se especializar, mas ele tem uma base e dentro dessa base ele constrói a especialização. Então, o que acontece é que o yoga é uma disciplina que ela é transdisciplinar, ou seja, ela envolve várias questões. Tá? Eu acho que a disciplina mais interessante que a gente vai poder fazer de um paralelo ao yoga é a psicomotricidade, que havia uma única graduação no Brasil, que era promovida pelo IBMR, e que encerrou por falta de... depois de um tempo, por não ter mais procura, e virou pós-graduação. Então é um saber que cientificamente ele está pau a pau do que a gente está estudando. A grande questão é que assim, não é que existe aquele profissional que é vilão ou não vilão. O profissional ele tem que ter uma base. O yoga ele trabalha com o corpo físico? Sim. Ele trabalha com questões psicológicas ligadas às inteligências intrapessoal e interpessoal? Sim. Ele lida com questões espirituais? Sim. Ele lida com diversas questões. Ele tem uma bagagem cultural? Sim. Ligada às tradições indianas? Sim. Ele tem diversas abordagens. Não dá para tapar o sol com a peneira e, ao mesmo tempo, se a gente não debate uma regulamentação, o que é importante, a gente está deixando o trem passar, a verdade é essa, e fica num cantinho conversando como se fosse um papo de botequim. E a questão não é essa, a questão é um saber, esse saber ele está sendo muito utilizado pela sociedade, e se não regulamentar isso, a gente corre o risco de diversas coisas muito importantes do yoga não fazerem mais parte do escopo do que é yoga daqui a uns 40 anos, 50 anos. Então eu acho que assim, que bom que várias universidades estão pesquisando yoga a nível de mestrado e doutorado. E nisso eu estou incluindo educação física, pedagogia, fisioterapia, medicina e várias outras faculdades que estão por aí. Só que a gente não toma muito conhecimento. A Juliana fez uma pergunta bem interessante aqui, que é um aspecto que a gente está tocando pouco, que é a religião. A Juliana Maroto pergunta, e vocês enxergam quem trata yoga como religião? Vocês enxergam quem trata yoga como religião? Regulamenta? E aí? Piorou. Mais uma vez, o yoga é muito amplo. Não adianta a gente falar que não é amplo, ele é amplo. Por exemplo, eu vou falar do meu campo, tá? Então, quando eu atuo dentro de escolas. A minha média de aluno, esse ano, acho que são uns 300 alunos, mais ou menos. Eu não vou abordar nada que diz respeito a cultura hindu, sânscrita, porque eu estou respeitando a escola onde eu estou inserido. Aquele profissional que atua dentro da escola, que vai ensinar um mantra Ganesha, ou vai ensinar um mantra a qualquer deidade que seja, ele está indo de encontro
a toda aquela cultura da família e a confiança daquela família no que diz respeito àquela instituição estar aceitando aquele professor que está dando aula para a criança. Então, esse é só um ponto que eu estou colocando, tá? Existem diversos outros acerca. Então, assim, mas vai ter uma visão mais religiosa ligada ao yoga? Sim, vai ter. Então, assim, discutir regulamentação não cabe só a nós aqui nesse bate-papo. Envolve, na verdade, todo o métier do yoga. E que obriga o métier a sair do ponto de acomodação e ir debater sobre o assunto. Porque se ele não debater, alguém debate por ele. E quem debater por ele define as regras. A gente está chegando a 1 hora de conversa, muito rica, muitos pontos abordados. E eu acho que é inevitável que a gente faça um novo encontro. Né? Até para não ficar exaustivo para quem tá assistindo, e também para que o interesse vá crescendo sobre o assunto. O que vocês acham? A gente pode fazer outro encontro? Sim, podemos sim. Tem que ter, né? Não dá para parar aqui. Eu acho bastante positivo. Oi? Eu acho bastante positivo. Então, gente... variar também, colocar mais gente no assunto e fazer debates para saber como é que as outras pessoas pensam, né? Até respondendo um pouquinho a Juliana também, a partir do momento que a gente tem uma série de lideranças no yoga hoje em dia, e algumas delas são tratadas até mesmo como gurus espirituais e tudo mais, o yoga ele tem uma característica muito religiosa mesmo. Se a gente parar para pensar, são pequenos grupos, pequenas seitas de yoga que estão se formando no país, né? São lideranças religiosas, praticamente. Né? Eu vou discordar de você, André. Com as suas... Isso... Então, a gente não pode dizer que, por exemplo, os Vaishnavas não fazem yoga. A gente não pode dizer que o pessoal que é do Prem Baba não faça yoga. Então, tem uma série de grupos que se utilizam de uma movimentação muito parecida com a religiosidade para angariar os seus praticantes. Então, assim, existe esse grupo, ele não pode ser excluído também da conversa. Todos esses grupos têm que ser escutados para saber o que cada um deles pensa com relação ao yoga. E aí sim a gente vai ter uma posição daquele que é o técnico, daquele que é o espiritualista, daquele que é o religioso do yoga, né? A Regina Shakti, ela trabalha com yoga também, mas é um yoga Vaishnava, por exemplo. Então, assim, ela se assume como uma religião, né? E outras pessoas também. Existe um trabalho, inclusive, feito pelo Roberto Simões, que é uma defesa de tese, até provando que todas as várias linhas de yoga têm um aspecto muito mais religioso no nosso país do que qualquer outra coisa. Então, assim, a gente só não pode excluir, né? Seja o instrutor de yoga professor de educação física, desde que ele seja formado, seja o instrutor de yoga espiritualista, seja o que assume como religião, todos vão ter que ser escutados. Mesmo que me desagrade a ideia de que o yoga seja religião, eu acho que essas pessoas têm direito a voz com relação àquilo que elas vão colocar. Então, se é um debate aberto, todo mundo tem que participar e colocar seus pontos de vista. O Brasil é um solo fértil para seitas e também para a religião como reserva de mercado, né? Tem tudo a ver aqui. Gente, infelizmente a gente vai ter que se encaminhar para o final. Foi rico demais. Oi? Então o Carlos termina. Tá, o Carlos, o Carlos tem que terminar. Eu não. Aliás, eu não falei nada, eu falei para vocês, né? O professor Carlos tinha que participar, senão não ia ter hangout. Falei para ele. Gente, gratidão de coração. Como é que a gente termina, então, professor Carlos? Primeiro, deixa eu agradecer, Salem, que bom que você chegou hoje, né? Nos 45. Clauzinha, obrigado. Beijo. André, agora, depois do professor Carlos. My Yoga Instructor, gratidão. Fala, professor. Olha, o yoga é um assunto que é interminável, é muito rico. O yoga como doutrina, o yoga como assunto político, assunto de legislação, de regulamentação.
Então, é bom fazer outros encontros, é bom, inclusive, variar pessoas, convidar outras pessoas para participarem, porque só nós aqui isso vai ficar enjoativo, né? Então, eu acho que yoga merece mais do que só a gente falando aqui. Tá certo? Deixa eu. Mas a iniciativa foi muito boa, Arnoldo. A Uma iniciativa coisa foi muito boa. importante, eu gostaria que vocês falassem agora também, no final, né, sobre alguns projetos pessoais que vocês queiram pontuar, dar destaque, para aproveitar esse espaço também para divulgar o trabalho de vocês, né? Acho que é importante. Maurício, tem alguma coisa que você queira convidar, algum convite, algum curso que você esteja desenvolvendo? Bem, para o pessoal que está acompanhando a gente aqui, né, mais uma vez me apresento, meu nome é Maurício Salem e eu coordeno o Centro de Estudos de Yoga Educação. Foi o primeiro centro de estudos no Brasil, essas pontes entre a tradição do yoga usado dentro das escolas e o meio acadêmico. Então, a nossa preocupação maior é exatamente nesse conteúdo, nessa forma no qual o yoga é levado às escolas por crianças, adolescentes e adultos. Tá? A gente inclui também o corpo de professores do colégio. Então, basicamente, assim, convido vocês a acompanhar os projetos que estão lá no site, que é o yogaeducativa.com. Tá bom? E mais uma vez, gratidão, gente. Vocês depois vão deixar os links aqui, a gente coloca na descrição do vídeo que vai para o canal, tá? Tá, tudo bem. Não, depois a gente vê isso bem aqui. Fala, Cleuzinha. Oi, Arnoldo. Eu sou Cleomar Mossi, sou instrutora de yoga, então trabalho com yoga em Lajeado, no Rio Grande do Sul. Convido a todos a realmente estudarem, a pesquisarem mais em relação ao yoga. Quando for buscar um profissional para a sua prática, realmente pesquise um pouco mais sobre o yoga, sobre a orientação, a forma de atuação desse profissional. E venham, então, nos procurar aqui em Lajeado, querendo praticar yoga ou fazer formação profissional também. Estou organizando essa forma de orientação e eu trabalho neste momento no TAU, Terapias Integradas. É só nos procurar na internet que a gente está aí. Era isso. Obrigado. Professor Carlos, eu faço seus cursos. Adoro. Todo mundo aqui faz, tá? Agora você já conhece. Eu faço a formação do André. Eu faço a formação do André também. E eu sou péssimo para fazer as tarefas, que nem no seu curso. Sempre entrego atrasado as tarefas. Fala, professor. Eu sou um perdido do yoga. E eu gosto desse universo do yoga porque tem uma variedade, uma biodiversidade fantástica. Você vê um sujeito com uma mentalidade científica, acadêmica como o Maurício, conversando comigo, que sou doido, conversando com o André, que é mais doido que eu, né? Então, isso é muito bom. Isso é muito bom. Eu acho que o universo do yoga tem muitas cabeças muito boas, muitas pessoas muito boas, que mereceriam estar aqui no nosso lugar, conversando, colocando suas opiniões. Então, eu acho que essa iniciativa, como uma primeira iniciativa sua, foi muito boa, Arnoldo. Eu queria te parabenizar pela boa ideia e dizer que estamos à disposição. Projetos pessoais, eu não vou falar, você põe o link lá que está tudo bem. Mas a ideia é muito boa e merece ser mantida, ser desenvolvida, para que haja mais debates, mais conversas, mais troca de ideias, com a participação maior das pessoas que estão assistindo, que infelizmente hoje só sobraram 2 perguntinhas para nós, e é tão bom a gente poder conversar com esse universo maravilhoso dos professores de yoga que estão espalhados por esse país todo, né? Ô, professor, eu aceito o seu agradecimento, mas assim, o Mais Yoga não tem como ser feito só comigo. Não dá. Graças a Deus. Até porque eu não dou conta. Então, assim, tem muita gente que colabora, assim, que manda os eventos para a agenda, ideias, que manda texto, não tem como fazer sozinho. Então, esse agradecimento se estende a todo mundo que sempre ajuda esse projeto que nasceu assim meio louco também, viu? Está crescendo demais isso aí. Fala, André, queridão. Bom, eu vou aproveitar então. Pode falar, né? Pode falar. Fala aí, já vai. Eu venho com uma surpresa para o pessoal, que é o seguinte:
Eu sempre quis realizar um evento grande de yoga com toda a comunidade de yoga e eu fiquei pensando em diversos formatos e finalmente a gente vai ter esse ano de fazer a oportunidade de fazer um evento assim. Eu pensei em congresso, eu pensei em colóquio, eu pensei em convenção. E aí eu acho que a coisa mais fácil para fazer, para reunir os instrutores de yoga de uma forma democrática, é um festival. Ao invés de fazer uma coisa relacionada de forma pesada, né, tá cada um dando uma palestra e tal, a gente fazer um festival de yoga chamado Parampara Yoga Festival, vai ter no final do ano, perto lá do Diwali. Eu não posso dar muitos detalhes agora, mas é um evento extremamente grande, a gente está esperando pelo menos umas 20 mil pessoas, e com patrocínio, com uma coisa muito bem organizada. Provavelmente dentro do Parampara tenha um congresso, então ele tem um formato de festa, mas também de formatividade. E a ideia é reunir as pessoas de yoga, não para debater, para dizer qual é a aula melhor e tal, para congraçamento, para reunir, para se divertir, para que as pessoas se conheçam, troquem cartõezinhos, sabe? É uma coisa que vai ter gastronomia, vai estar relacionado a conhecimento ecossocial, multicultural, multiétnico. Então, assim, vai ser um evento que a gente está numa aposta muito grande com relação a ele. E dentro desse projeto, aproveitando esse projeto, eu estou comemorando 50 anos, e eu estou fazendo 50 práticas de yoga no Brasil inteiro. Inclusive, eu fui na cidade da Cleo, dar a prática das 50 práticas gratuitas de yoga. Eu estou andando pelo país, né? Já soube que tem coisa até fora, mas eu estou dando essas práticas para o pessoal conhecer um pouco do meu trabalho e tudo mais. Isso é um resumo, mas é muito mais complexo, muito mais divertido do que isso. Eu espero que vocês gostem, espero que agrade. Coloca no canal. Bom, né? Aqui no Sul a gente chama de ajuntamento. Ajuntamento, né? Mistura tudo, chama todo mundo. Gente, de novo, gratidão, obrigado. E vamos definir, então, uma nova data depois, tá bom? Eu gostaria que vocês participassem, chamar mais gente, tem que ver se dá para chamar. Se chamar mais gente vai virar uma zoeira isso aqui, né? Nossa. Então é isso, tá bom? Vamos conversando, eu vou depois amanhã provavelmente vai ficar disponível no canal do Mais Yoga, na página, e tem gente entrando agora, tem gente dizendo que está entrando agora. Tchau, atrasou. Gente, perdeu, mas vai ficar no canal agora, tá bom? Gratidão. Boa noite, pessoal, obrigado, viu? Boa noite. Beijo. Boa noite.